Olá, escorpiano, tudo bem? Seja muito bem-vindo, eu sou o Bruno, se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês do signo de escorpião. Se você não é um escorpiano, caiu aqui de paraquedas, veja onde tem escorpião no seu mapa astral, possivelmente a gente vai direcionar essa leitura para essa área da sua vida. Combinados assim, pessoal? Bora lá, vamos ver o que a nossa espiritualidade tem hoje pra gente. Agradecer aos nossos mentores, Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael, Arcanjo Gabriel, São Padre Pio, São Germán, Nossa Senhora das Alegrias, Virgem da Penha, Nossa Senhora Aparecida, aos nossos ancestrais, a todas as nossas vidas passadas, presentes, as vidas que ainda vão vir. Bora lá, vamos ver qual que é a mensagem que vai direcionar o nosso momento. Uma carta potencial para essa leitura, por favor. Quatro de paus. Qual que é o desafio? O mago. E no fundo do deck, o pajem de paus. A gente começa com 4 de paus, na sequência, como desafio, o mago. E no fundo do deck, o pajem de paus. O pajem de paus, ele traz uma nova jornada. Ele traz algo novo que vem direcionar os nossos caminhos. E aqui, possivelmente, a gente está falando de coisas estruturadas, digamos assim. Por exemplo, se eu estou falando de um relacionamento, eu estou falando de um relacionamento sério. Estou falando de um relacionamento estruturado, de uma amizade que é de fato com um amigo, não é um colega. Estou falando de um relacionamento amoroso, estou falando de algo que não vem ainda, porque a gente tem como desafio o mago. O mago, ele fala dessa cocriação, né? Da realização dos nossos desejos. Então, como a gente tem isso como desafio, a gente está falando de não muitas vezes acreditar que a gente pode manifestar o que a gente quer, sabe? Essa estruturação das coisas. Aqui, se a gente está falando de um relacionamento, por exemplo, a gente está falando de um relacionamento que pode levar a um casamento, sabe? São coisas estruturadas que traz solidez para a nossa vida, que traz... É algo maduro, sabe? É algo que tem, mesmo em pequenas partes, tem o essencial. Eu acho que isso é o que traduz muito. Como obstáculo a gente tendo o mago, é porque a gente ainda não entendeu que a gente tem o poder de manifestar isso na nossa vida, sabe? São pequenas escolhas, olha, 2 pajens juntos, o pajem de espadas e o pajem de paus. São pequenas escolhas do dia a dia que vão fazer com que a gente acredite. Então, por exemplo, se eu quero manifestar algo na minha vida, se eu quero manifestar um novo trabalho, por exemplo, é eu, através das pequenas ações, fazer esse movimento para manifestar isso, sabe? É eu me preparar um pouco melhor dia após dia. Por exemplo, eu quero muito melhorar o meu salário. Só que para eu melhorar o meu salário, eu tenho que talvez mudar de empresa. Para eu mudar de empresa e ter um salário melhor, aquela outra empresa exige que eu fale inglês, por exemplo. Então aqui a gente está falando que você tem o poder de manifestar isso através da disciplina, através das pequenas ações. Por exemplo, se eu preciso de inglês para aquela empresa, eu vou estudar que seja 15 minutos por dia inglês. Daqui a um ano eu já não vou estar mais no passo zero, entende? E aí eu tenho estruturação e preparo e estou maduro o suficiente para manifestar isso. Porque não adianta eu querer manifestar algo muito estruturado, uma empresa melhor, que vai me exigir coisas que eu ainda não tenho, entende? Só que eu posso ter tudo que a gente se dedica, a gente pode alcançar, sabe? Por exemplo, se eu quero um casamento, se eu quero algo mais sólido, quais são as ações diárias que eu estou fazendo para me amar, de modo que eu consiga manifestar um amor que também vai me amar? Porque o amor, ele encontra a gente na medida com que a gente encontra ele em nós mesmos primeiro, né? Porque através, por exemplo, o amor que eu tenho por mim é o mesmo amor que eu vou encontrar alguém que me ame. Por exemplo,
Ah, aquela pessoa ela não me valoriza tanto, ou então aquela pessoa não quer um compromisso sério, mas você, com você mesmo, se valoriza o suficiente para falar não para aquele tipo de pessoa? Entende o que eu quero dizer? Porque a partir do momento que eu permito com que esse tipo de gente entre na minha vida, é porque eu também não me amo tanto assim. É porque eu também tenho dúvidas, tenho medos, e tá tudo bem, tá? Ter dúvida, ter medo. Só que se eu tenho o poder do mago na minha mão, por que não utilizá-lo? Se eu posso manifestar algo melhor, por que não? Por que não me estruturar primeiro nas pequenas coisas, nos pequenos impulsos da vida, nas pequenas ações diárias, para fazer com que isso se manifeste de uma forma melhor, sabe? Por que não começar a me amar e ter o essencial para que eu consiga um dia manifestar alguém que vai me dar e que vai me amar também e que vai me trazer o essencial? Aqui a gente não está falando de perfeição, tá? Aqui a gente não está falando de perfeição. Aqui a gente está falando de ter o essencial, de ter o necessário para se sentir completo, para se sentir feliz, para entender que você cocria a sua própria realidade. Entende? Vamos ver o que mais? Vamos ver o que mais? Mais duas, por favor. No fundo do deck a gente tem a carta da paciência. Aqui a gente começa com a carta dos políticos, que é uma carta que nesse tarô ela vem muito representada por aquela pessoa que oferece para o outro aquilo que não oferece a si mesmo, entende? E acaba não recebendo do outro o que oferece para o outro, porque a essência dela não é aquilo. Ela só oferece aquilo naquele momento, mas a essência dela acredita numa outra coisa. E ela acaba acreditando e recebendo aquela outra coisa, não o que ela dá. Entende? A gente tem a carta da nova visão e a carta de acreditar. Olha que carta linda. É uma carta onde a gente se entrega para o fluxo da vida, sabe? É uma carta que exige um pouco de paciência, porque muitas vezes, quando a gente se permite viver a vida como ela é, a gente vai precisar ter um pouco mais de resiliência, né? Um pouco mais de entender que não vai estar tudo bem o tempo inteiro. Mas ainda assim eu vou conseguir tirar algum aprendizado daquela situação, sabe? Só que é importante a gente entender o seguinte aqui, né, nesse lugar. A verdade que a gente passa para o mundo, sabe? A verdade que a gente tem pra gente com a gente mesmo. Porque se fora de casa eu sou uma pessoa e dentro de casa eu sou outra, existe um conflito interno comigo mesmo que eu não consigo associar as energias que vão me encontrar. Que eu não consigo ter uma conexão verdadeira, sabe? É preciso se entregar da forma como se é, de verdade. Mostrar as vulnerabilidades, encontrar beleza na vulnerabilidade. Sabe, exigir do outro o que é essencial, não a perfeição. Exigir de si mesmo a essencialidade do ser. Não que você seja perfeito, porque não tem como. O que é ser perfeito para você, para o outro, muitas vezes, não é ser perfeito. Entende? A gente não pode ter essa régua de comparação e ficar moldando o nosso tamanho com base no que as outras pessoas vão pensar, vão dizer. É importante se arriscar mais, se jogar mais, ser mais verdadeiro consigo mesmo. Porque quando você é verdadeiro consigo mesmo dentro de casa, na individualidade, na essência, você vai ser do lado de fora também.
E as pessoas vão entender e vão observar a sua energia com mais clareza, sabe? Aqui pede muito uma questão de conexão com as suas próprias falhas, tá? Você pode manifestar o que você quer manifestar, mesmo com os erros que tem. Todos temos. Não tem como você encontrar uma pessoa perfeita porque não existe perfeição, sabe? E não tem como também querer mostrar para o outro que você é perfeito, que você tem tudo que o outro precisa, porque você não tem. A gente vai se preenchendo em diferentes âmbitos da vida, sabe? Por isso que existem os relacionamentos, né, que são as trocas. Você tem isso, a outra pessoa tem isso, e quando se completa, e quando se junta, se completa, entende? A mesma coisa são os relacionamentos profissionais também, os caminhos profissionais, sabe? Não dá para ficar esperando perfeição para poder começar um empreendimento, querer estar estruturado demais para poder manifestar o seu trabalho dos sonhos. É preciso começar, é preciso se lançar, mas da forma como se é. Aqui pede um pouco mais desse entendimento, ter paciência com seus próprios processos, com os fluxos que acontecem, sabe? Se aceitar mais, se permitir mais errar, ser vulnerável, aprender. É tão importante a gente se colocar nesse lugar de ser humano, que erra, que falha, que ri, que chora, que é vulnerável, que ama, que perdoa, que sente ódio, que sente dor. Sabe? Porque isso é ser humano, não tem como ser diferente. Às vezes, a gente olha o outro e entende e acha que existe uma perfeição, né? A gente olha a vida do outro e acha todo mundo tem os seus processos. Às vezes eu vou falar com as experiências que eu já tive de uma área da vida em específico com um pouco mais de maturidade, com um pouco mais de entendimento, mas vão ter outras áreas da vida que eu não trabalhei tanto e que eu não tive dificuldades e aprendizados que eu não vou saber falar. Entende? Cada um tem o seu ponto. Aqui pede muito isso, tipo assim, de você entender que você manifesta a sua realidade através de ser quem se é. Com erros, com acertos, com paciência nos seus fluxos, sabe, nas fases. É aceitar a verdade, aceitar que o essencial todos temos. E aí a gente consegue ir ajustando e mudando e se reconectando novamente. Mas não dá para ter duas caras, não dá para... E aqui a gente pode estar falando também de pessoas que estão se relacionando com esse tipo de gente, que mostra uma perfeição, às vezes, por exemplo, dentro de casa. Se aqui a gente está falando de alguns relacionamentos mais estruturados, a gente está falando de pessoas que dentro de casa é de uma forma e do lado de fora é outra, sabe? Só que não dá para viver a vida com essa pessoa só do lado de fora. É preciso encontrar um equilíbrio para chegar num relacionamento. E se isso não for o momento, e se você não conseguir encontrar essa verdade que conecta e que completa, é hora de seguir um novo caminho. Um caminho, uma nova visão que vai te levar a pessoas verdadeiras, pessoas que erram, pessoas que mostram a vulnerabilidade, sabe? Não dá para ser forte o tempo todo. Não dá para ser forte quando tem alguém, só quando tem alguém vendo. É preciso dessa união, dessa integração. Eu acho que essa é a palavra. É preciso dessa integração de todas as áreas da nossa vida, sabe? E entender que eu tenho várias áreas da vida. Nem sempre eu vou ter todas elas perfeitas ou funcionando em harmonia, sabe? Mas eu preciso entender que mesmo não estando em harmonia em alguma dessas, eu tenho outras que estão. Eu preciso olhar para esse lado também,
sabe? De que o essencial ele se mantém, ele se equilibra. Vamos ver uma mensagem final aqui para vocês? A paciência com a temperança. Ou seja, é preciso paciência ou não é? O 10 de paus, como mensagem final. O 10 de paus é muito interessante aqui nesse caso, porque ele fala de você já cansado de sustentar ou de estruturar uma versão que não... Por exemplo, o 10 de paus tem um tarô, que é o tarô da dona de casa, que é um tarô muito legal. E o 10 de paus ele é representado por uma mulher que ele tem... Ela tá assim, ela tem 10 mãos segurando um balde, um rodo, uma vassoura e todas as mãos ocupadas, sabe? E ela lá toda definhada, ela toda cansada, mas dando conta de tudo o tempo todo, sabe? Dando conta de tudo para os outros, mas ela em si morta, ela em si cansada, ela em si não aguentando mais estruturar aquilo, sabe? É hora de soltar, de falar, olha, hoje eu não quero fazer o almoço, alguém vai ter que cozinhar para dentro de casa, hoje eu não quero. É começar a falar não para algumas coisas também, para se priorizar, para se colocar em um lugar de, sabe, de amor próprio, de cuidado. Como que você vai cuidar de alguém? Como que você vai cuidar de uma casa estando cheia de dor, cheia de, sabe, de cansaço? É preciso tirar um tempo para se cuidar e demonstrar também. Porque muitas vezes a energia que eu tenho aqui é de pessoas que estão todas cansadas e mentalmente assim desestruturadas internamente, mas que continuam sorrindo para o mundo, sabe? E as pessoas não estão nem aí preocupadas. Mas também é uma autorresponsabilidade sua de mostrar a sua verdade, de mostrar a sua realidade, de virar para o seu filho e falar, olha, é preciso que você faça isso, isso e isso, porque eu não estou aguentando mais. Da mesma forma com o seu relacionamento, da mesma forma com o seu trabalho. Olha, eu estou muito sobrecarregado, eu não aguento mais carregar esse peso, sabe? É mostrar a sua verdade. Não dá para sair sorrindo para o mundo se a gente está destruído por dentro. Não dá. Nós somos humanos. E outra, não existe perfeição. Às vezes você está se dedicando demais no relacionamento, se dedicando demais num trabalho, que você vai ficar tão cansada que uma hora seu chefe vai virar para você e vai falar, olha, você está muito cansado e não serve mais para trabalhar na equipe. E você acha que você está super produzindo, sabe? Às vezes sim, às vezes você tá. Só que chega um momento que você precisa se cuidar para que você possa ainda produzir cada vez mais. Para que dentro da sua casa você possa cuidar cada vez mais das coisas, sabe? Só que é preciso esse descanso, é preciso ter paciência, ter temperança, harmonia e entregar a verdade do ser, sabe? Não adianta eu exigir que o outro seja verdadeiro comigo se eu não sou verdadeiro eu comigo mesmo. Entende? Não adianta eu querer manifestar uma realidade, trazer para perto da minha vida uma pessoa que me ame ao extremo, sendo que eu não me amo ao extremo de valorizar os meus defeitos, de mostrar a minha verdade. Porque a gente só se ama por completo quando a gente é capaz de mostrar os nossos defeitos, de mostrar as vulnerabilidades. Porque aí a gente se ama no todo. Todos temos vulnerabilidades, tá? Todos temos, todos. Todos temos defeitos, por quê? Porque isso é parte da condição humana. Se você fala que você não tem, não sofre, não passa por nada, uma dúvida, você não é humano, porque é parte da condição humana. Não existe perfeição, sabe? É hora de se cuidar mais, ter paciência com os próprios processos, com os próprios ciclos da vida, estruturar mais a você mesmo, cuidar mais de você, para que você tenha energia para manifestar o que você gostaria de manifestar na sua vida, tá? Se é um dia que você não quer sorrir, não precisa sorrir. Se é um dia que você está cansado, descansa, tá?
Entrega para o outro a sua verdade, se ele vai aceitar ou não. Ah, mas se eu falar que eu estou cansado demais no meu trabalho, eles vão me mandar embora. E aí? Você vai continuar ficando cansado, cansado, cansado? Às vezes esse mandar embora é uma libertação para um novo processo, para você conseguir manifestar algo novo, entende? Tudo vem como uma oportunidade. Tudo vem como oportunidade, tá? Só que para isso é preciso que você mostre a sua verdade. Não adianta você reclamar de um trabalho que você vai todo dia e que você está de saco cheio, sendo que você não demonstra isso, sabe? Sendo que você não externa isso. Isso fica só dentro, só no pensamento, só no... Fica preso aqui, ó, com você. E para todo mundo do lado de fora tá tudo bem, mas não tá tudo bem. E se ainda assim estiver tudo bem, porque você tem o essencial para fazer essas transformações, saiba que você pode manifestar algo muito melhor, que exige um pouco da sua verdade, tá? Bom, essa é a mensagem para vocês. Muito, muito, muito obrigado se vocês ficaram comigo até aqui. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal e eu vou esperar vocês numa próxima leitura. Combinados? Um beijo e até mais. Tchau, tchau.